Ele é filho do nosso saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Pastor César Vasconcelos é o nosso entrevistado deste programa, que está começando agora, que também traz o louvor através das mais lindas vozes, irmão Abimael Coelho, e também a pregação do nosso querido pastor Sidnelson Teixeira. Vai lá, liga para o teu familiar, para o teu vizinho e diz que tempo de semear está no ar. Queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor. Celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão, e cantar num coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa e o meu galardão. Com muita honra, nós estamos aqui com o pastor César Vasconcelos, conforme já apresentei, neto do nosso saudoso pastor Alcebiades Vasconcelos, que foi um dos nossos presidentes da convenção estadual. Mas hoje nós vamos falar sobre missão.
Pastor César, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Alegria minha, irmã Laude, meu irmão Ireudo, e que bom a gente poder estar junto tratando de missões, porque missões é a essência da mensagem, da responsabilidade que nós temos, da comissão que nós recebemos de Jesus. E por todo mundo pregar o Evangelho e ensinar as pessoas como viver para agradar a Deus e estar com o Senhor, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade. Muito bem, irmã Ireudo, eu vou passar o microfone para você e vamos lá batendo um papo. Se for necessário, a gente faz uma intercorrência aqui. Muito bem. Como o nosso telespectador que está nos acompanhando sabe, Tempo de Semear é um programa voltado assim para missões, né? Não é à toa que esse programa tem chegado e alcançado muitas vidas. Hoje, Pastor César, o senhor está aqui no Brasil, mas está residindo ali nos Estados Unidos. Gostaria que o senhor abordasse assim um pouco do início, né? A sua biografia para nós iniciarmos esse bate-papo tão especial. Perfeito, eu tive a minha experiência com o Senhor Jesus, eu era adolescente ainda, e ontem mesmo eu estava compartilhando. Quando a gente tem uma experiência real com Jesus, algo dentro de nós nos diz que nós precisamos fazer algo na obra do Mestre. Não existe crente 3S, salvo, satisfeito e sentado. O crente tem que estar agindo, tem que estar trabalhando. Então, desde adolescente, já quis fazer um grupo de evangelismo. Tive a oportunidade de ser líder de jovens com o pastor Firmino, ainda lá em Belém, com 19 anos. E nunca parei de estar envolvido na obra. E dentro desse processo, depois de ter trabalhado em multinacionais, chegou um momento, cumprindo uma profecia, que eu fui trabalhar de tempo integral. E depois, ao longo desse processo, Deus colocou no meu coração o desejo de ter uma capacitação melhor. E eu fui para os Estados Unidos, então, estudar. A princípio, eu comecei com teologia e adoração, num seminário na Califórnia, e depois mudei para uma universidade, para a Universidade da Assembleia de Deus, no sul da Califórnia, e ali eu estudei um mestrado em liderança. Nesse processo, eu fui recebido pelo pastor Paulo Rosa, que é um missionário brasileiro, que está há mais de 40 anos na Califórnia. Ele trabalha com o povo de fala hispana, né, com a língua espanhola, e ali ele me recebeu, e desde então trabalho com ele. Também trabalho com uma igreja batista bem no centro de Los Angeles, próximo daquele local da Rua Azusa, que eu creio que muitos já ouviram falar. A Rua do Avivamento. Exatamente, eu estive lá faz poucos meses. Então, da igreja ali, da primeira igreja batista brasileira, uma igreja renovada, também bem no centro de Los Angeles, com 5 minutos de carro você chega naquele lugar histórico, onde foi um avivamento que impactou todo mundo. Inclusive, foi um avivamento que não só houve a manifestação do Espírito, mas aquilo foi uma mola impulsionadora do movimento de missões. Porque naquele período eu estudei bastante essa questão de Azusa, o entendimento que as línguas estranhas eram não a glossolalia, mas era a xenolalia, ou seja, eram as línguas de outras nações que precisavam ser evangelizadas. E foi através justamente disso aí que Daniel Berg e Gunnar Wingren passam por ali, voltam para Chicago, e Deus os manda por parar, e essa história maravilhosa que nós temos. Então, para resumir, tenho estado lá já há alguns anos, de dois blocos maiores. Eu acabei de receber ano passado meu Green Card, e aí estou lá trabalhando com 2 igrejas, um projeto também de empreendedorismo, que eu vou começar a levar cristãos, pastores, evangélicos, para aprender, desenvolver o inglês, estudar um pouquinho inglês, e fora disso realmente cooperando com várias igrejas ali na Costa Leste, pregando diferentes, e Deus tem aberto portas de outros países, principalmente na Europa, para a gente estar servindo. Então é uma coisa muito ampla, mas essa é a ideia geral. Antes de eu devolver aqui as demais perguntas para a irmã Laude, pastor, o senhor falando assim, os Estados Unidos hoje é um país conceituado, respeitado, uma potência, poderoso, né? E, salvo engano, são 50 estados ali. Hoje, a questão de missões dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos as nossas dificuldades. O próprio secularismo é uma dificuldade hoje para a igreja, o pluralismo, essa questão moderna muitas vezes tem tirado esse foco nos Estados Unidos. O senhor, como pastor, trabalhando há bastante tempo lá, quais são assim, as dificuldades, como é que é dividido esse trabalho de missões dentro dos Estados Unidos? Perfeito, isso é muito importante. Eu sempre converso com as pessoas, porque o brasileiro tem muita curiosidade a respeito dos Estados Unidos, porque sem dúvida é um país que nos influencia muito, e eu digo que a gente não conhece os Estados Unidos. Existe uma realidade lá, que é a presença dessas diversas raças. Então até hoje existe uma certa segmentação ou segregação por raças. Então você tem, inclusive dentro da igreja,
Você tem as igrejas de brancos, as igrejas de negros, e a gente ainda continua e diz as igrejas dos marrons. Quem são os marrons? São os latinos, né? Pessoa da América Central, da América Latina, e a igreja dos amarelos, que são os orientais. Então você tem vietnamita, coreano, chinês. Então isso é uma realidade muito presente. Por quê? Porque muita gente vai morar nos Estados Unidos. E diferente do Brasil, onde nós somos essa mescla de raça, né? Qualquer pessoa pode ser um brasileiro, lá não, a coisa é um pouquinho mais diferente. Eu falo isso no sentido que então muitas igrejas trabalham de forma segmentada. Um dado interessante é que, se eu não estou equivocado, em 25 anos, a população latina, justamente de hispanos, ela passará a ser o maior grupo racial nos Estados Unidos. Olha que incrível. Então você imagina uma coisa, isso significa, qual é o interessante disso? É que o latino, ele tem uma fé muito forte. Eu trabalho com a igreja latina, prego em diferentes igrejas hispanas, e ali é um povo dedicado, um povo inclusive evangelizador. Então esse é algo bastante interessante e que mantém vínculos e que apoia. Então, retornando à questão de missões, existem alguns aspectos interessantes. Os Estados Unidos, por ser essa potência, como você falou, tem muito recurso financeiro. Isso. Uma igreja mediana, ela tem uma quantidade de recursos absurdos, tanto para ajudar a igreja local como missões. Conheço missionários americanos aqui no Brasil que foram conversar com um empresário, com o irmão da igreja, e esse irmão entrega para ele aí $100 mil de oferta. Você imagina, $100 mil hoje é mais de R$500 milhão. É isso. Então você vê o potencial. Por outro lado, infelizmente, os Estados Unidos também tem se secularizado. Então muitas igrejas são mais aquela tradição, algumas inclusive abraçando ideologias e mentalidades que na verdade são verdadeiras heresias. Então eu diria que existe um espectro amplo, desde igrejas que perderam visão missionária, visão inclusive doutrinária, e estão em coisas absurdas, coisas reprováveis, e outras realmente que estão muito envolvidas, que buscam avivamento e investem em missões. Mas hoje eles entendem que países como o Brasil têm um potencial tremendo. Pastor César, hoje, quando nós olhamos para dentro da Europa, Inglaterra já foi o berço, né, ali de uma igreja evangelizadora. A questão da história dos moravos hoje inspira qualquer pregador, qualquer missionário, e muitos outros grupos que se destacaram, que períodos de oração que duraram mais de 100 anos, a forma como ganhavam almas, a forma como essas pessoas se dedicavam a missões. Olhando hoje para os Estados Unidos, vendo como a igreja está, o trabalho dela, olhando para dentro da Europa hoje, como é que o senhor vê a questão hoje do amor, né, dos nossos irmãos europeus por missões? Como é que está hoje o desenvolvimento da missão dentro da Europa? Estar na Europa, particularmente lá no Reino Unido, chama muita atenção por essa mudança. Eu tive ministrando, fazendo um seminário de liderança na cidade de Manchester, há uns 3 anos atrás, e me chamou a atenção. Próximo da igreja, um missionário brasileiro, está lá fazendo um bom trabalho, o pastor Ezequias. Ele próximo tem um templo, aqueles templos bem estrutura antiga, grande. Sim. Eu acho que é um templo para umas 300 ou 400 pessoas, com aquelas torres bem bonitas. Ele não é mais uma igreja, esse templo. Como muitos prédios que eram evangélicos, cristãos, ele virou um prédio de apartamento. Então você imagina, o templo foi dividido e organizado para as pessoas morarem lá dentro. Menos mal, porque outros lugares estão se transformando em boates, em casas noturnas. Lugares que eram antes denominados templos, casas de oração, de adoração, hoje chegaram a esse ponto. Exatamente. Então, existe, isso é um alerta para todos nós que somos brasileiros, que estamos experimentando uma igreja que ainda está avivada, está crescendo. Vocês sabem que a previsão do IBGE é que em 2032 o número de evangélicos ultrapasse o número de católicos. Ou seja, indica um crescimento de uma fé muito ativa. Mas lá eles não mantiveram essa chama. Então, infelizmente, um país, como vocês falaram, de missões, de ação, está nessa realidade. O que acontece hoje, a exemplo dos Estados Unidos, muitas vezes Deus tem levado pessoas de outros países, e aí entra a importância da missão, até porque esses países que antes eram celeiros de missões, hoje se tornaram campos missionários. Quando eu fui estudar lá nos Estados Unidos, no seminário, eu percebi uma coisa: o Brasil, ele não passou pela influência do iluminismo como a Europa passou e influenciou os Estados Unidos. O que significa isso? Você imagina que antes da reforma protestante, a fé daquelas pessoas eram pessoas simples,
Eles acreditavam em tudo que os sacerdotes diziam na igreja. Quando chega o iluminismo e começa a trazer alguns aspectos científicos, em vez de entender que simplesmente a ciência estava explicando o que Deus criou, aqueles cientistas não tinham o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, eles se colocaram contra a igreja, e isso quebrou, digamos, no inconsciente coletivo, na mentalidade do europeu, aquela fé. Eles, então tudo que a igreja falou era mentira. Gente, isso criou um senso de incredulidade generalizado. Isso passou para os Estados Unidos. O brasileiro não. Nós temos, né, essa credulidade, é mais fácil. Então, nesse sentido, eu digo que muitas pessoas estão indo, Deus está levantando muitos brasileiros, africanos, latino-americanos para ir e ali estabelecer trabalhos, não somente para alcançar a cultura, mas os nativos. A primeira vez que eu tive pregando lá justamente na Europa, me chamou muita atenção de fazer um apelo e ver ali 5 pessoas aceitar Jesus. Eu digo, meu Deus, que privilégio. E eu digo uma coisa que eu creio que vocês já experimentaram, os irmãos que trabalham em missão, quando você vai para um outro país, parece que Deus usa a gente de uma maneira diferente. Quando você vai abençoar uma outra nação, porque Deus está interessado nisso. Então eu diria que hoje a Europa é muito fria, o europeu em geral, o humanismo tomou conta, o secularismo, são corações que estão muito endurecidos e realmente é necessário uma obra tremenda de Deus. Mas está havendo movimentos, graças a Deus, de alcançar essas nações e que o Senhor esteja mandando cada vez mais, despertando gente para orar, despertando gente para investir em missões, para alcançar, porque o Senhor quer alcançar a todos, né? Muito bom saber. Eu lembrei sobre... o senhor falou nos bastidores que nós brasileiros temos a impressão que os Estados Unidos é um país evangélico, não é isto? E o senhor está me falando que não é bem assim. Nós estamos aqui com poucos minutos, já lembrando que nós vamos dar uma pausa nessa entrevista e vamos continuar no próximo programa. Mas em 3 minutos dá para o senhor colocar para nós esta resposta. Sim, sem dúvida os Estados Unidos foi estabelecido, né, os fundadores dos Estados Unidos, eles buscavam uma liberdade inclusive para cultuar a Deus, e esses princípios estiveram presentes, de liberdade de culto e particularmente do culto cristão. E a gente tem essa ideia no Brasil, eu mesmo desde criança, né, os Estados Unidos é um país protestante. É um país protestante, mas nesse sentido, na prática, isso primeiro tem diminuído. Cada vez mais os Estados Unidos têm se tornado um país secularizado, humanista, né? Tanto é que as próprias leis tentam tirar coisas como a presença da Bíblia em repartições públicas nas escolas. Isso é muito presente. Eu moro na Califórnia, que é um estado dirigido por governantes basicamente de esquerda, liberais. Então tem acontecido coisas terríveis nesse sentido contra a moral cristã e, infelizmente, tanto igrejas têm se secularizado, têm perdido aquela essência da fé, mas o país como um todo. Então eu até digo o seguinte, quando nós olhamos uma reunião de uma igreja americana, nem sempre nós podemos dizer, isso está acontecendo lá, eu vou fazer aqui. Porque às vezes a igreja se torna somente um movimento religioso, mas sem uma fé autêntica. Então talvez seja, às vezes até parece um grande espetáculo, mas desprovido da chama, da essência, da mensagem transformadora do Evangelho. Então isso tem sido uma realidade, então nós temos que estar atentos sobre isso. A realidade é que cada vez mais é um país que infelizmente está tentando se afastar dessas raízes, está abraçando o humanismo, muito esoterismo, existe assim, é muito heterogênea a realidade, inclusive das igrejas. Então, pesquise bem, quando você vê alguma coisa dos Estados Unidos, antes de você dizer, eu vou fazer aqui no Brasil, cuidado, olhe bem na Bíblia se realmente é isso que nós devemos fazer. Muito bem, nós estamos dando uma pausa e eu convido você a continuar assistindo esta entrevista no próximo programa. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja nos corações. É sempre um prazer, uma honra cooperar com a equipe missionária deste programa abençoador. E fica aqui minha gratidão, meus agradecimentos e minha felicitação de muito sucesso. Que o programa continue sendo esse programa missionário que é,
abençoando vidas, famílias e abençoando também toda essa região, inclusive também nossos amigos das plataformas e todos que são seguidores do programa, telespectadores, que a bênção do Senhor chegue até vós. Convido-vos para a meditação da palavra, para a pregação, e acompanhem comigo Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja sempre e eternamente o nome do Senhor Jesus. As palavras de Jesus em todo o Evangelho são coisas muito lindas e acertadas. Jesus Cristo, ele tem algumas falas que abençoam, exortam, santificam e fazem da vida dos seus ouvintes uma vida de felicidade. Algumas falas de Jesus são registradas no Evangelho de Mateus, e o evangelista registra pelo menos aproximadamente 140 ou 144 falas de Jesus. E a partir de Mateus, esta fala aqui é a quinta fala de Cristo, quando ele começa a pregar a palavra, começa a pregar a mesma mensagem que o seu precursor, o João Batista, pregava. Jesus Cristo recebe um sinal de que deveria iniciar o seu ministério público, a partir de que soube que João Batista estava preso. E então ele parte, começa a pregar e a dizer, mas ele não foge do assunto, ele não foge do tema. É a mesma mensagem que o profeta do deserto, a voz do que clama no deserto, pregava. No contexto de João Batista, nós encontramos João Batista que surge no deserto, pregando naqueles dias, bem próximo dos dias em que Jesus Cristo iniciaria o seu ministério público de pregação do reino de Deus, do reino dos céus. Então, ele começa a pregar, vindo do deserto, essa voz que clamava no deserto, que poderia ser em outro local, mas para que se cumprisse toda a justiça, para que se cumprisse a palavra, as profecias, depois desse silêncio profético de aproximadamente 400 anos, João Batista prega, mas prega a mensagem do arrependimento também. O tema é: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando ele é preso, e agora Jesus Cristo recebe este sinal de que era o momento de iniciar essa palavra novamente, ou reiniciar, ele usa o mesmo tema. A diferença, segundo os originais, é que João Batista pregava que o arrependimento, porque o reino dos céus estava se aproximando. Jesus agora prega o arrependimento porque é chegado o reino dos céus.
Jesus fala de governo e fala de arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é o primeiro ato para uma conversão, para mudança de direção, mudança de vida. Por que pregar o arrependimento? Por que não pregar outra mensagem? Já nesse contexto de João Batista e de Jesus Cristo, por que não pregar outra mensagem? Justamente porque não há salvação sem arrependimento, não há mudança de vida sem arrependimento, não há restauração sem arrependimento, não há redenção sem arrependimento. O arrependimento é a mão de obra do ouvinte. O arrependimento é a atitude do ouvinte da palavra em arrepender-se porque está próximo, porque é chegado. E assim Jesus Cristo continua pregando. Da mesma forma, nós, a Assembleia de Deus, nós, os crentes em Jesus, os pregadores do Evangelho, independente de denominação, aqueles que pregam o verdadeiro, o genuíno Evangelho, as boas novas de salvação, devemos também, a exemplo desses dois principais exemplos de pregadores, Jesus Cristo, João Batista, também outros e outros que surgiram depois e também na nossa era, também devemos pregar dentro deste mesmo tema, porque o governo de Deus acontece quando há arrependimento. O governo de Deus ocorre quando eu me arrependo de meus maus fazejos, de minhas imperfeições, de minhas decisões, atitudes pecaminosas. Então eu requeiro, eu aceito, eu então me curvo ao governo de Deus. Jesus, na sua quinta fala, aqui a partir de Mateus, ele não prega outra coisa a não ser o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Prezado ouvinte, prezado amigo, amiga, está chegando também até você, mais uma vez, quem sabe, a pregação deste Evangelho, as boas novas de salvação, chegando aos teus ouvidos. Permita que ela desça ao teu coração e tome essa atitude de que Jesus Cristo é poderoso para transformar a sua vida, tornar você uma nova criatura a partir de que aconteça o arrependimento, arrependimento para que venha o governo de Deus. Em vindo o governo de Deus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é uma nova vida. Então seremos uma nova criatura. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Querida família que nos ouve, querida família que nos vê, querido amigo, querido cidadão, querida amiga, é momento de arrepender-se. Arrepender-se e crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu amigo, eu quero orar por você. Quem sabe você esteja tomando essa atitude agora, tomando essa decisão agora. Aceite o Evangelho que transforma. A partir do seu arrependimento, Jesus, ele faz o milagre da salvação da sua alma. Deixa eu orar com você, abençoando sua família, abençoando a sua saúde, em nome de Jesus. Eterno Deus, Todo-Poderoso Senhor, nós glorificamos a sua grandeza, o seu poder,
e pedimos que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha fazer uma visitação neste lar, nesta família, venha fazer uma visitação no coração desse telespectador, da amiga telespectadora, que o Senhor venha fazer uma visitação de salvação, que o Senhor é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o amado ouvinte seja tocado agora, Senhor, por esta palavra, e que esta oração chegue ao seu trono e o Senhor devolva, recompense com a bênção da salvação. A saúde seja abençoada, a família seja abençoada, em nome de Jesus. Irmão Ireudo, estamos aqui para agradecer os nossos colaboradores, né, irmão Ireudo? Exatamente, Malaudi, principalmente ao nosso Deus. É o nosso principal mantenedor. A Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Odivar Barbalho. E as mulheres, conhecido o departamento em toda essa cidade como Jardim de Deus. Império Mídia com Rian Freires. Deus abençoe o nosso colaborador. E nós temos também a Polpas de Frutas Mouras, que também sempre tem colaborado conosco através da oferta toda especial do pastor Enoque Moura ali em Terra Alta. Top Lanches, ali ao lado do Hospital Magalhães. Passe lá, faça uma visita, lanche, também tem refeição ao seu dispor. E nós temos aquelas pessoas individualmente, como o pastor Sidnelson Alves, né, que colabora, a irmã Maria Gomes, que fez um bate-papo extraordinário com a senhora no programa passado, e são pessoas como a irmã Esperança também, irmã Laura, que tem colaborado. A irmã Domingas Correia, uma bênção. Agora nós queremos fazer um apelo para você. Seja colaborador de Tempo de Semear. O QR Code está aí, colabore conosco. Nós estamos com um projeto aqui de renovar cenário, ampliar e precisamos da sua ajuda. Dê uma injeção aqui para o Tempo de Semear, tornar um ambiente mais agradável, mais alegre, e nos ajude a levar a mensagem mais longe, para que muitas almas possam ser alcançadas pela pregação do Evangelho. É isso aí, irmã Laura. E tem também os nossos canais, né? O programa fica na Rede TV aos finais de semana, as pessoas assistem sábado, domingo. Tá na segunda-feira também, né? Por conta aí de um campeonato brasileiro Série B. Exatamente. Mas tem o YouTube, onde o programa é conhecido em todo o planeta, e você acessa, se inscreve, dá um like, comenta. Este é o Tempo de Semear. E nós estamos chegando ao final do programa, né, irmão Ireudo? Sim. E vamos dizer para você um final de semana abençoado, e aguardamos você no próximo final de semana. Nós temos aquele encontro. Até lá, povo de Deus.